saúde. 11 horas e 30 minutos, já estamos de volta com a Revista Z, com o quadro De Olho na Sua Saúde. Hoje dividido em duas partes. No primeiro bloco a gente falou do dia D, que é o dia de combate à dengue, onde participou o Marcos Muraro. E agora a gente vai falar de um seminário que se chama Violência, como Mauá enfrenta esta realidade. Para falar sobre esse assunto, Valquíria Zaqueu, responsável pelo Núcleo de Prevenção às Violências da Secretaria de Saúde. Bom dia, Valquíria. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui para divulgar esse serviço que é nosso dever, né? Como funcionários da prefeitura, como cidadãos, convidar todo mundo para esse seminário que vai acontecer dia 30. Bacana. Valquíria Zaqueu já esteve aqui algumas vezes, não é? Quantas vezes já? Perdemos a conta, acho, não? Umas 2 vezes já? Acho que é mais, não é? Por aí. Mas sempre que a gente pede para Valquíria vir aqui, ela vem sim com o maior prazer e a gente recebe ela com muito prazer também, porque ela sempre traz assuntos interessantes. E hoje falando dessa palestra, né, Violência, como Mauá enfrenta esta realidade. E o que seria esse evento, Valquíria? O que vai acontecer nessa atividade? Então, é uma atividade que a gente vai estar realizando lá no Teatro Municipal, no dia 30, terça-feira agora, e que a gente espera que a população esteja presente. Por quê? No dia a dia, a gente escuta tanto sobre violência, né? Ontem mesmo, hoje, a gente está recebendo várias informações do Rio de Janeiro, e a gente não fala muitas vezes da violência cotidiana, né? Do que acontece às vezes na casa do vizinho, ou dentro de casa mesmo. E esse seminário, ele busca mostrar um pouco do que o serviço está desenvolvendo, os serviços de saúde daqui. Inclusive, nós vamos ter, após a abertura oficial, uma palestra ímpar, que é sobre direitos humanos. E nessa questão dos direitos humanos, a gente entende que na ausência deles é que surge a violência. Então, esse seminário vai ser uma série de informações para a população, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, e quem vai apresentar essa palestra é o nosso ex-ministro da Justiça, Dr. José Gregory, que inclusive foi secretário nacional dos Direitos Humanos e foi premiado no exterior por conta das suas ações. Então ele vai estar participando da palestra. Ele vai estar falando às 10 da manhã aqui em Mauá, vai vir exclusivamente para isso, para falar com a nossa população. Interessante. E onde vai acontecer essa atividade? No Teatro Municipal. No Teatro Municipal, a partir de que horas? A inscrição, 8h30, abertura 9 horas e a fala dele às 10 horas da manhã. Às 10 horas. Tem que se é inscrever gratuito, primeiro. Chega lá na hora, faz sua inscrição e a gente já começa a atividade. Bacana, viu? Olha que interessante. E a gente fala de violência, né? E quais seriam os tipos de violência mais comuns aqui na cidade, mais frequentes que acontecem? Então, para isso eu trouxe a minha amiga aqui, a Cláudia Valende, vamos que conversar é com ela. Responsável pela vigilância epidemiológica, que tem se dado fresquinho. Deixa eu passar o microfone para a doutora Cláudia, que já esteve aqui também, né? Todo mundo aqui já veteranos de guerra, então. Todo mundo que participou, já participa da Rádio Z há um tempão. Doutora Cláudia, bom dia, tudo bem? Bom dia, André. Bom dia, ouvintes. Bom, eu estava perguntando para a doutora Valquíria, né, sobre a violência na cidade e quais os tipos de violência mais frequentes aqui que acontecem em Mauá. A senhora tem dados sobre isso? Então, a notificação de violência é uma coisa recente, começou do meio de 2008 para cá. Então, nós temos dados ainda parciais. Eu acredito que com os anos esse banco vai ficar bem mais rico. No momento, nós temos um levantamento, que a violência física é a violência mais notificada. A física mesmo. A física, em segundo lugar, a violência sexual. E das notificações, por volta de 89% masculino e 10%, 89% feminino, e 10% masculino. Isso seria o mais comum. Certo. E o objetivo da notificação é isso, é entender aonde ocorre, com quem ocorre, que situação, quem é o que produz essa violência. Em cima desses dados, números, aí direcionar as ações que o núcleo vai discutir. Já se tem uma prévia de qual é o perfil do agressor? O perfil do agressor geralmente é do sexo masculino dentro de casa. É uma violência em família, então, doméstica. Pode ser pai, pode ser marido, pode ser um agregado à família, mas geralmente é do sexo masculino. Então, até os dados que a Secretaria tem, em primeiro lugar, é a violência... Violência física e, em segundo lugar, a sexual. A sexual já tem o terceiro lugar? Ainda está em pesquisa,
Ainda está em pesquisa. São poucos, chega a ser 1%, 2% dos outros casos. Né? Certo, Então, ok. não tem grande Eu pensei, significância. eu perguntei porque eu pensei que entraria violência psicológica também. Eu não sei se Tem, mas é muito caberia. pouquinho. Até porque as pessoas não levam muito em consideração a violência psicológica e moral. E talvez isso não chegue até Não chega a o ser serviço de computado, saúde. né? Isso. Por isso a divulgação desse seminário, a discussão do que é violência. Violência é muito mais do que a violência física. É verdade. E, doutora Cláudia, eu não sei se a senhora pode responder, mas como que é realizado, né, o combate? Como se enfrenta uma situação dessa? Aí acho que é com a doutora Valquíria mesmo que vai poder responder a pergunta aqui. Como é que é realizado, como é que se lida uma situação dessa de violência, né? Então, esse é o desafio do seminário. Esse é o desafio do seminário. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Como que cada um pode estar enfrentando essa questão da violência? Né? Nós, enquanto serviços públicos, temos uma estratégia, mas ainda ela é muito pequena. Como que a população está enfrentando? Então, vamos discutir isso para melhorar as nossas ações. Não tem um manual, alguma orientação que se pode dar para se evitar um caso de violência? Isso é muito relativo. Tem. A gente trabalha na questão do respeito, né? Estimular a questão da cultura da paz, onde as pessoas devem ter mais tolerância, mais diálogo e, principalmente, em algumas situações, procurar ajuda. Né? Nós percebemos que poucas pessoas chegam nas unidades de saúde relatando casos de violência. Né? Outro dia mesmo estava conversando com um colega de uma outra região, aqui de São Paulo, e que eles fizeram uma seguinte pesquisa. Uma pessoa ficou do lado de fora da sala de consulta, conversando com as pessoas. E aí eles perguntaram diversas formas diferentes e descobriram que aquela pessoa era vítima de violência. Esse mesmo paciente entrava no consultório e o médico fazia sua consulta normal. No final de um período, eles descobriram que lá fora se sabia muito mais que as pessoas eram agredidas do que dentro do consultório. Porque quando a pessoa entrava no consultório, ela já imaginava que o profissional, ou o médico, ou o enfermeiro, quisesse ouvir só o que o físico dizia. Estou com dor, estou com pressão alta, estou com aquilo. Agora, o que levou a isso, ele não levava para dentro do consultório. Então, aprender a conversar com o profissional. Nós temos diversas secretarias, não só da segurança pública, mas a cidadania, a saúde, a educação, que são profissionais mais tarimbados, mais trabalhados para estar ouvindo, para estar acolhendo essas pessoas. Então, no dia a dia, ter respeito, ter conversa, ter tolerância. E se viver uma situação de agressão, não se cale. Aquele velho ditado de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né, é errado. Muitos morreram assim. Né? Muitos ficaram, levaram sua saúde numa situação Extrema, trágica. né? Maria da Penha é um caso desse. Né? Ela era casada, o próprio marido era o agressor. Um dia ela estava dormindo, o camarada deu um tiro nela, por isso ela ficou paraplégica. E foi necessário entrar na justiça, ele foi preso por um período pequeno, ela foi a órgãos internacionais, e aí o Brasil discutindo isso, fazendo um grande fórum na cidade, criou-se essa lei. E aqui na cidade a gente tem esse espaço. O governo é bastante sensível para ouvir essas questões. A gente precisa ouvir o que a população sente, o que a população precisa, para a gente poder adequar essas leis. Nós temos vereadores prontos para isso, né? O jurídico está aí do lado também, trabalhando junto. Para isso, é necessário a gente procurar as pessoas mais sensibilizadas, né? Mais próximas, que você se identifique para o que está acontecendo. E essa discussão da violência contra, né, em família, doméstica, é recente, não é? A gente vê que a Maria da Penha é um caso relativamente recente, né? Eu acho que recentemente, pós esse grande período de repressão que a gente viveu no Brasil, a gente está vivendo um momento que nós descobrimos que nós temos direito à voz, né? Então, se a gente for lembrar do desenho das cavernas, era o homem puxando a mulher pela cabeça, né? Pelo cabelo lá. Então, a agressão vem de muito tempo. Né? Aquela coisa do tapinha não dói, dói sim. Né? Dependendo, é crime. E pode criminalizar, né? É. É verdade. E, doutora, como cada pessoa, como que o município tem utilizado os seus órgãos, né, as suas secretarias para combater a violência? Cada um desenvolve uma estratégia. Né? Eu estive recentemente com os colegas da segurança pública
E eles estão fazendo um trabalho diferenciado, que inclusive vai estar sendo apresentado no seminário, para poder trabalhar com a comunidade. Então, aquela imagem do policial que chega, prende, né, ou que espanca, felizmente vai ficar no imaginário. Né? Existe uma polícia diferenciada aqui na cidade, né, que também serve para repreender, mas que também trabalha na questão junto ao cidadão, um trabalho social. Essa é a Secretaria de Segurança. A gente pode falar da Secretaria de Assistência, que está ampliando a sua rede de ação na cidade para poder acolher, para poder ouvir as famílias, para poder orientar, para dar o básico que a lei permite. A saúde, repito, que muitas vezes as pessoas não veem as unidades de saúde como uma grande porta aberta, mas para estar recebendo. Tem uma unidade do Kennedy que fez um trabalho maravilhoso, a gente vai estar mostrando lá, fez uma caminhada pela paz no Dia Internacional do Idoso, justamente porque nós começamos a perceber que entre a demanda de violência, de negligência ou maus tratos, a gente encontra criança e idoso. Então, eles fizeram essa atividade voltada para criança e para idoso. Né? Entre outras secretarias, que eu poderia ficar falando horas com vocês. E assim, no campo individual, como que a gente pode estar... qual que é o nosso papel, assim, enquanto cidadão, para enfrentar uma situação de violência, né? Mesmo que não seja com a gente. Eu me lembro de um desenho animado do Pateta, que o Pateta ia andando pela rua, tranquilo, sossegado, até que ele entrava no carro e se transformava num monstro. Eu já vi esse desenho. Né? E aí saía brigando, xingando, tal. Verdade. Tem pessoas que, às vezes, numa situação diferente, se transformam. Por que não a gente se transformar em pessoas de paz? Né? Contar até 10 antes de explodir. Porque, às vezes, são esses 10 segundos que a gente para perceber que ia fazer besteira. Então, se cada um se autoeducar, se perceber melhor e tiver uma nova postura, aí sim eu acredito numa sociedade diferente. Né? Esse papel, claro, a gente vai contar com os professores, porque a gente vê como a criança leva a informação para casa, como ele transforma a casa. Até um tempo atrás a gente não via reciclagem. Né? Acho que no momento que as crianças entraram, né, é muito comum eu ver alguns amigos, né, falar, mas estava jogando papel no chão, meu filho me repreendeu. Né? Então, a criança é o elemento transformador da sociedade, mas não cabe só a ela. Nós também, nós somos modelos de pessoas, para as pessoas. Né? Nós estamos hoje numa faixa de muita atividade, quer seja profissional, estudantil, enquanto cidadão. Nós podemos agregar as forças de outras pessoas, quer seja do idoso aposentado, quer seja da criança, para transformar esse país realmente na maravilha que a gente pode viver. Bacana, bacana. E o que é o Núcleo de Prevenção às Violências? E qual o motivo de ter sido criado, doutora Valquíria? Então, isso é um trabalho que nós começamos no final do ano passado. Nós encaminhamos um projeto para o Ministério da Saúde. E por que Mauá recebeu esse núcleo? Porque tem casos significativos, e era um município prioritário para o Ministério. E esse núcleo, ele não vai estar atendendo as pessoas, mas a gente vai estar na articulação. Então, conversando com as secretarias, com os serviços, vendo os lugares que têm maiores problemas. Um exemplo simples, se chegar na vigilância epidemiológica, ficha de agressão física na rua Epaminondas da Silva, e a gente descobrir que aconteceu isso porque a rua está sem luz, a gente pode procurar a secretaria e falar, olha, dá para vocês colocarem luz lá? A gente não teve nenhum caso nesse sentido, tá? Ou, se a gente começar a perceber que algumas áreas são mais vulneráveis, mais sujeitas à violência, a gente vai estar chamando os parceiros para poder trabalhar com isso, né? E seria muito importante que os amigos de bairro, sociedades de amigos de bairro e outras organizações religiosas também nos procurassem para a gente poder fazer esse trabalho em conjunto. Repito, é um trabalho para a sociedade inteira. Nós somos funcionários, nós trabalhamos para o bem de todo mundo. Então, só para a gente reforçar, vai ser um seminário, violência, como Mauá enfrenta esta realidade, no Teatro Municipal, não é isso? Em qual horário mesmo? Às 8h30 da manhã, terça-feira agora. Terça-feira, então, você não pode perder o seminário Violência, como Mauá enfrenta esta realidade. E é gratuito, né? Isso, portas abertas. Tem algum telefone para contato, dúvidas? Tem, 4555-2444. 4555-2444. Só pedir para falar com o Núcleo de Prevenção às Violências.
Muito bem. Valquíria Zaqueu, responsável pelo Núcleo de Prevenção às Violências